Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais uma dica teológica, de mais um comentário. Mas antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria que você aí desse já aí um dedo nervoso no like aí, fizesse comentários também. Lembrando, abaixo nas descrições temos aí o número da nossa conta. Você que se sente no coração da paz do Senhor, contribuir com qualquer quantia para abençoar o nosso canal, que você possa fazer isso em nome de Jesus, amém? Então, temos aí mais uma dica desta obra, ok? Da editora Atos, em 2 volumes, comentário, ok? Comentário bíblico do Novo Testamento, uma pegada assim, comentário bíblico numa pegada cultural, uma perspectiva, né? Fazendo análises culturais, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, perfeito? Em 2 volumes. Essa publicação minha aqui é da editora Atos, perfeito? Hoje em dia quem publica essas obras é a editora Vida Nova, se não me equivoco, é a Vida Nova. Ela comprou os direitos e agora é ela que está publicando, né, essas obras aqui. Assim, é interessante, é bastante interessante, uma obra que tenha uma pegada cultural, né? Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: para entender e aplicar bem o texto bíblico, você precisa de 2 fontes cruciais de informação. Uma é a Bíblia, a outra é uma compreensão do contexto cultural da passagem que está lendo. Por exemplo, diz aqui na contracapa, ó, o Novo Testamento, ele tem, quantas páginas aqui? Ele tem 863 páginas, perfeito? A fonte, a letra, é assim, um pouquinho pequena, mas dá para você estudar, ok? Se você quiser dar um pausezinho para você analisar melhor. 860 páginas do Novo Testamento. E diz aqui: como era preparado um corpo para ser enterrado nos tempos bíblicos? Se a ressurreição de Lázaro não fosse um milagre, ele teria conseguido caminhar com facilidade para fora do túmulo? Umas perguntas interessantes. Pilatos, em João 19:1, condena Jesus a sofrer açoites antes da crucificação. Eles eram mesmo necessários? Qual era a prática comum naqueles dias? Então ele vai trazer essa pegada cultural, perfeito? O contexto cultural da época, analisando os textos. O Antigo Testamento, ele tem, vou ler para você aqui, tem menos páginas, 850 páginas, contando com os mapinhas aqui, pouco mais de 864 páginas, 864 páginas, praticamente a mesma coisa. Então temos um total aí de 1.700 páginas, né, de comentário. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele faz essa pergunta aqui na contracapa, ó. Os gafanhotos eram muito comuns no Antigo Oriente Próximo pela devastação que provocavam. Como se dava a ação deles? Outras perguntas aqui, ó. Quando Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria, o cerco durou muito tempo e causou extrema fome, a ponto de 2 mulheres combinarem de comer seus próprios filhos. Qual era a situação de uma cidade cercada em tempos de guerra? Então ele traz essas questões, né? Assim, eu confesso aos irmãos, eu consulto um pouco esses comentários. Só quando quero, assim, estou preparando um sermão, aí me vem um desejo de analisar o contexto cultural, aí eu consulto. Eu sinto, eu esperava mais, irmãos. Confesso que eu esperava mais desses comentários, certo? Por exemplo, olha só, vou ler para você o clássico prólogo de João. Olha só, o capítulo 1, no princípio era o verbo. Eu penso que ele teria muito mais para comentar o versículo 1, mas ele dedica, olha só, apenas um pequeno trecho. Olha só, é muito pouco para um comentário que se propõe a fazer uma análise cultural, fazer uma análise acerca do pano de fundo, da origem dos termos, do contexto cultural. Por exemplo, o termo logos, né, de João 1:1, tem uma história muito vasta, tem um pano de fundo muito grande no contexto da cultura helênica, né? Por exemplo, para eu
ele comenta o seguinte apenas do prólogo de João 1. O termo grego que se traduz por palavra também foi usado por muitos filósofos com o significado de razão, a força que estruturou o universo. Philon combinou essa imagem com a concepção judaica de palavra. O Antigo Testamento havia personificado a sabedoria, em Provérbios 8, e o Antigo Judaísmo acabou identificando a sabedoria personificada, a palavra e a lei, a Torá. Ao chamar Jesus de a palavra, né, o verbo, João o considera a encarnação de toda a revelação divina nas Escrituras, e assim declara que apenas os que aceitam Jesus honram plenamente a lei. Os judeus consideravam a sabedoria, a palavra divina, porém distinta de Deus Pai, de modo que esse foi o termo mais acessível que o João encontrou para descrever Jesus. Então, irmãos, assim, eu acho que ele deixou bastante a desejar. É um tipo de comentário que se propõe a fazer algumas abordagens culturais, mas assim, quase todas as vezes que estou preparando algum sermão e eu vou consultar a obra, eles são muito limitados. Determinados versículos, sabe, uma, duas linhas só. Eu vejo assim que é um comentário que, assim, não sei se você tem, diz aí o que você acha, mas assim, não me atende. Eu acho que faltou muito a desejar. Determinadas coisas que eu estou procurando, ele passa batido, determinados textos, entende? Prefiro muitas vezes consultar algumas bíblias de estudo, as notas de rodapé de algumas bíblias de estudo, do que este comentário propriamente dito, sabe? Por exemplo, João capítulo 13 aqui, ó, vou abrir aqui, ele traz uma parte interessante aqui também. Os divãs, né, quando Jesus faz o lava-pés, né, seriam dispostos ao redor das mesas que continham o alimento, ficando a parte superior do corpo de cada pessoa de frente para o alimento e seus pés afastados da mesa. Jesus passaria para o lado de fora desse círculo para lavar os pés de cada um presente. Havendo os peregrinos percorrido uma longa distância, ficava o anfitrião incumbido de fornecer água para a lavagem de seus pés como sinal de hospitalidade, conforme exemplificado por Abraão em Gênesis 18. Contudo, desatar as sandálias e pessoalmente lavar os pés de outra pessoa era considerado servil, normalmente tarefa de criado ou de esposas e filhos muito submissos. Aí diz assim, o rabino Judá Hanassi era tão humilde, conforme se dizia, que faria qualquer coisa por outras pessoas, exceto abrir mão do seu cargo superior. O sentar-se de acordo com o nível social era de um favor fundamental. Jesus vai mesmo além disso. Podemos assim dizer que ele traz mais assim, alguns termos técnicos nos seus comentários. Talvez a gente tenha, você que é pastor, você que prepara sermão, pregador, esteja talvez buscando mais aplicação pessoal, né? Normalmente nos sermões nós queremos fazer mais aplicação pessoal dos textos, né? Queremos aplicações. E ele dá mais informações técnicas, né? Culturais, né? Às vezes você usa, sim, essas informações técnicas e culturais para enriquecer a sua mensagem. Mas assim, eu confesso, assim, eu me frustro nas raras vezes que eu pego esse comentário, tanto o novo quanto o antigo, para preparar sermões, assim eu fico um pouco, tanto quanto frustrado. Vamos ver aqui o Gênesis capítulo 1, na criação. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Diz assim, no versículo 1. Então veja bem, vê se você vai concordar comigo ou não. Olha só a quantidade de espaço que ele dedica a Gênesis 1:1. Eu acho isso muito pouco. Você se propõe a fazer um comentário bíblico com uma pegada no contexto histórico-cultural e tem pouco a dizer em Gênesis. Mas tudo bem, vamos lá. No princípio, um texto egípcio de Tebas, ao referir-se à criação, fala do deus Amon, que no princípio, ou na primeira ocasião, expandiu-se. Os egiptólogos interpretam essa expressão não como uma ideia abstrata, mas como uma referência a um evento que aconteceu pela primeira vez. Do mesmo modo, a palavra hebraica traduzida como princípio geralmente refere-se não a um determinado ponto no tempo, mas a um período inicial. Isso sugere que o período inicial são os 7 dias do capítulo 1. Aí vem, sem forma e vazia.
Na concepção egípcia sobre as origens, o conceito de inexistente pode ser bastante próximo a essa expressão encontrada em Gênesis. É a ideia de algo que ainda não foi diferenciado, ao qual não foi atribuído função e cujos limites e definições ainda não foram estabelecidos. O conceito egípcio, porém, também traz a ideia de potencialidade e a qualidade de um ser absoluto. Outra coisa também que me chama a atenção, né, são autores diferentes. O autor do Antigo Testamento são 3 autores, é o John Walton, Victor Matthews e Mark Chavalas. E o do Novo Testamento é o Greg Kenner. Eles a todo instante eles querem traçar paralelos com a cultura hebraica, com a cultura egípcia, né? Tá, tudo bem, é uma análise cultural, histórica. Eles vão sempre traçar paralelos, semelhanças da cultura hebraica com a cultura egípcia, mesopotâmica e babilônica, certo? Então, se você procura assim um comentário no qual você esteja muito dependente de aplicação para pregar em sermões, talvez você fique um pouco frustrado por conta disso. Mas você que se amarra em questões, em curiosidades, o que chama hoje de estudo da religião comparada, né? Se você gosta dessa pegada, excepcional. Eu aconselho você a comprar, ok? Por exemplo, no capítulo 6, na narrativa do dilúvio, ele traz aqui um boxzinho, entendeu? Trazendo algumas curiosidades aqui. Ele vai falar o seguinte: relatos diluvianos no Antigo Oriente Próximo. Os relatos diluvianos mais importantes do Antigo Próximo são aqueles encontrados no épico Atrahasis e no épico de Gilgamesh. Nesses relatos, Enlil, o Deus superior, está virado com a humanidade. No épico Atrahasis, ele estaria incomodado por causa dos ruídos provocados pelos homens. E após tentativas fracassadas para remediar a situação, reduzindo a população através de secas e enfermidades, convenceu a Assembleia dos Deuses a aprovar um dilúvio que culminaria no extermínio de toda a humanidade. O deus Ea, porém, conseguiu prevenir um rei que era seu fiel adorador, instruindo-o a construir um barco que serviria não apenas para poupar sua vida e a de seus familiares, como também a de representantes habilitados nas diversas artes da civilização. Os demais moradores da cidade foram informados de que os deuses estavam irados com o rei e que ele deveria deixá-los. O barco coberto de piche é descrito em 7 relatos diferentes, ora com o formato de um cubo ou, mais provável, na forma de um zigurate. A tempestade durou 7 dias e 7 noites, quando o barco ancorou no monte Nisir, e aves foram enviadas para determinar o momento de sair da arca. Assim que deixaram a arca, ofereceram sacrifícios aos deuses, que ficaram bastante agradecidos, pois estavam privados de comida, sacrifícios, desde o início do dilúvio. O épico Atrahasis data do início do 2º milênio a.C. Já o épico de Gilgamesh tomou sua forma atual na segunda metade do 2º milênio, apesar de adotar alguns relatos que já circulavam no final do 3º milênio. A partir desse breve resumo, é possível detectar uma série de semelhanças e diferenças entre os relatos. Não há motivo para duvidar que as histórias do Antigo Oriente Próximo e a narrativa do Gênesis refira-se ao mesmo dilúvio. Certamente isso deve ser considerado apenas em relação às semelhanças. As diferenças dos relatos resultam do fato de cada cultura encarar o dilúvio a partir da sua própria teologia e cosmovisão, o que não deixa de ser, para muitos povos, uma preparação para a aceitação da verdade bíblica. Entende? Então eles sempre vão fazer essas comparações com as culturas ali vizinhas, né, do povo hebreu. Então, se você gosta desse tipo de literatura, de comentários assim nessa pegada, contexto cultural, ok? É recomendável você analisar e comprar este comentário bíblico. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá aí mais uma dica teológica, comentário bíblico do Antigo e do Novo Testamento, em 2 volumes, para compreender o contexto cultural de cada passagem. Só lembrando que ele não comenta versículo por versículo, tá? Ele pula muitos versículos, ignora aí, ele entende que deve ser comentado os principais versículos. Não tem essa pegada de aplicação pessoal, ok? Mas se você gosta de preparar sermões ou aulas de escola dominical usando esses termos técnicos, contexto cultural histórico, tá aí uma boa pedida, ok?
Deus abençoe e até o próximo vídeo.